Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos estudar o último capítulo de 1 Samuel e o tema hoje vai ser o pecado e suas consequências. Nós vemos que a vida desastrada de Saul culminou com vários erros, consequências do pecado que ele estava praticando. Devido à sua teimosia, Deus havia rejeitado ele como rei. Não havia rejeitado ele como pessoa. Ele poderia muito bem falar assim: Senhor, errei, pequei, aceita-me novamente. Como o filho pródigo ele errou, ele pediu a herança, ele foi, gastou tudo com meretrizes, com prostitutas, com amigos, com farra. Aí, ao ponto que ele estava comendo as bolotas de porco e ele falou assim: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Errei, na casa de meu pai, a fartura, a abundância. Aí ele foi, e quando ele chegou lá, o que o pai dele fez? Representando Deus, o recebeu de braços abertos. Deus teria feito a mesma coisa com Saul, se Saul tivesse assim desistido do seu pecado. Porque a Bíblia fala que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, Deus, ele é santo, e na qualidade de santo, ele não se compactua com o pecado. O pecado, imaginamos assim, uma toalha de mesa, que você coloca na sua mesa. Quando você faz o jantar, a toalha se sujou, você provavelmente vai lavar ela, porque ela não pode voltar à mesa novamente toda suja. Então, assim é o pecado. Quando nós nos sujamos, quando nós estamos sujos pelo pecado, Deus ele vira as costas para nós. E foi isso que ele fez com Saul. Percebemos que Deus ele já não falava mais para Saul, nem por sonhos, nem por visões, nem por urim, nem por tumim. Consequência também, porque Saul foi lá e matou os 80 profetas, e ficou o único profeta que ficou foi Abiatar, que ficou junto com Davi. Interessante também que quando se a gente pegar a história, nós vemos que depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos em silêncio com o povo de Israel. Daí veio Jesus, mas depois de 400 anos. Então o que eu quero dizer para vocês é a consequência do pecado na vida da pessoa. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E o pecado, a primeira coisa que ele vai fazer é nos afastar de Deus. Por quê? Porque nós sentimos vergonha. Porque não tem como, não há compactuação, não tem como eu viver uma vida de pecado e viver uma vida diante de Deus. Certo? Tem pessoas que eles vivem no meio da igreja, eles continuam pecando, mas aquilo não toca no coração deles. E aí o que acontece? Eles acabam trazendo mais escândalo ainda. Mas o que eu sempre penso comigo isso, que eu tenho muito medo de pecar, porque a consequência do pecado, ele não se restringe somente a mim, mas ele também se estende à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meu pai, talvez meus amigos que estão do meu lado. Então, a consequência do meu pecado, ela é abrangente, e isso é perigoso. No caso aqui de Davi, no caso de Saul, nós vemos que o que aconteceu com ele? Ele foi morto, e foi morto também os seus filhos. Ou seja, a consequência do erro dele causou uma devastação enorme, uma desgraça, digamos assim, uma desgraça. Porque não se limitou a ele mesmo só, mas a sua família. Quando nós vemos que Eva pecou, consequentemente, quem também pecou? Adão. E Adão pecando, toda a humanidade pecou. Mas a consequência do pecado foi primeiro em Eva. Acã, quando Deus fala para o povo de Israel que era para atacar Ai, acho que é Ai, a cidade de Ai, ou Jericó não, acho que é Ai mesmo.
E Deus fala assim, olha, vocês não fazem, não põem a mão em nada, não pegam nada, não faz nada. O que Acã fez? Acã foi lá e pegou, foi lá na tenda dele, uma capa babilônica e umas barras de ouro, e colocou escondido na sua tenda. A consequência disso, irmãos, é que toda a sua família, ele e toda a sua família foram mortos. Isso por causa do quê? Por causa do pecado dele. Vamos trazer para o Novo Testamento. Ananias e Safira. Naquela época as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles faziam isso por doação. Ananias e Safira mentiu, e quando eles chegam diante de Pedro, ele é morto na hora. Aí chega Safira, e eles falam assim, olha, vocês fizeram assim, assim, assim. Ela, sim, nós fizemos assim, assim, assim. Olha, estão aqui os moços que enterraram o seu marido, e agora eles vão enterrar você também. Enterraram, morreu os dois, porque eles tinham combinado em mentir para Pedro, e Pedro falou assim, olha, vocês mentiram para o Espírito de Deus. Ou seja, o marido chega para a esposa e fala assim, olha, vamos fazer assim, 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 assim. Isso é muito perigoso. Então, nós vemos que Saul, ele dominava. Certa vez ele brigou com Jonas, porque Jonas avisou Davi que Davi estava em perigo, ele foi lá e brigou com ele. Então, muito cuidado em relação ao pecado. Eu conheço pessoas que se afastaram da igreja e, consequentemente, os filhos todos se desviaram da igreja, a esposa se desviou, depois volta, mas já não volta do mesmo jeito, porque daí os filhos, um engravidou, o outro usou droga, o outro roubou, o outro está bebendo, a filha já casou, e tudo meio complicado essa situação. Então, muito cuidado com o pecado na sua vida. Certa vez, Caleb, Josué, ele, depois da morte de Davi, ele pega e fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então diga isso no seu coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz assim que o pecado, ele nos rodeia tão de perto. Ninguém é imune a ele, todos nós estamos sujeitos a pecar, mas não permaneça no erro, não permaneça no pecado, confesse os seus pecados. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar toda a nossa transgressão, porque o pecado, ele nos separa de Deus, mas a confissão e o perdão nos aproxima de Deus, tá bom, irmãos? Então vamos fazer assim, vamos nos aproximar de Deus. Vamos fazer como o filho pródigo. Na casa de meu pai, a fartura. Na casa de meu pai, a bênção. Tá bom? Fica com Deus e até amanhã. Um abraço.